bolsistas do curso de licenciatura plena em matemática do Instituto Federal do Piauí, Educação à Distância. Bem-vindos a mais uma aula, nossa disciplina de metodologia do ensino de matemática. Eu sou a professora Vitória Fernanda Camilo e hoje nós vamos para a parte 2 da aula 2. Isso mesmo, nós tivemos a primeira aula, que foi uma introdução sobre a disciplina, sobre aquilo que nós iríamos estudar. Tivemos a primeira parte da aula 2, que fala um pouco sobre parâmetros, né? Fala um pouco sobre a estrutura do conhecimento matemático, como o conhecimento matemático se estrutura, como ele está organizado, como os jovens, crianças, jovens e adolescentes aprendem matemática por meio dessa estrutura do pensamento e do conhecimento matemático. E agora, na parte 2 da nossa aula, nós vamos estudar sobre as propostas curriculares oficiais, né? Quais são as propostas curriculares oficiais hoje que norteiam o conhecimento matemático, que norteiam habilidades e eixos, né, temáticos para o estudo de matemática atualmente no Brasil. Então, das propostas curriculares oficiais, nós estudaremos as propostas oficiais para o ensino fundamental, os princípios, né, básicos para o ensino médio e também vamos trazer uma pincelada aí sobre as propostas curriculares oficiais para a EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, que é uma modalidade, né, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Então, eu quis trazer esse gancho aí, falar um pouco também sobre essa estrutura curricular matemática para a educação de jovens e adultos. Bom, os objetivos, né, da nossa aula é refletir, né, estimular muito sobre essa reflexão das estruturas propostas desses documentos oficiais. É importantíssimo que o professor de matemática conheça esses documentos, saiba do que eles tratam, apesar de que alguns desses documentos já são de anos, né, 1996, né, imagina-se que todo mundo conheça, volta e meia a gente precisa se debruçar, né, sobre a LDB, sobre os documentos oficiais, né, que norteiam essa organização curricular da matemática na educação básica, para termos embasamento teórico, para termos todo um aparato, né, legal para estar estabelecendo e fazendo, né, a educação de fato acontecer. E também refletir sobre essa prática diária, né, o planejamento das aulas. Tudo isso depende muito desse desenvolvimento do currículo da escola. Então, a gente precisa ter o tempo todo uma atualização profissional, né? Essas leis, ela, apesar de ser estática, né? De ser oficial, né? De ser a matriz, muitos outros documentos sofrem atualizações, né? O tempo todo, e a gente precisa estar atento quanto a isso, né? Então, tanto a LDB, quanto as diretrizes curriculares, né? E o currículo do próprio Estado. Bom, o documento mais, digamos assim, importante, a matriz, né? É a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, né? Que é a Lei 93/94 de 96, né? Ela tem como base, né, como suas principais características, né, o estabelecimento dos direitos, né, e acesso gratuito ao ensino, né, ao ensino ali de 9 anos de estudo, né, que é o chamado, né, o ensino fundamental, esse que agora é estruturado, né, do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano. Mudou aí, né, essa questão da nomenclatura. A educação infantil, né, que é uma responsabilidade dos municípios. Também aponta para o direito, né, gradativo também do ensino médio, né, o direito do ensino médio. E fala também sobre a função do governo federal, do estado, dos municípios, no que diz respeito à gestão, né, da educação. Toda a seção 3, né, é destinada ao ensino
fundamental e a seção 4 desta lei é destinada ao ensino médio. Então, tem todo um aparato bem estruturado na lei falando sobre tudo isso. Ela apresenta as diretrizes curriculares básicas, estabelece as obrigações, né, das instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, né, carga horária mínima, essa aqui que foi, né, está atualizado, está se atualizando em relação à carga horária, né, que pode-se ter, os estudantes podem se ter, mas ela aponta para uma carga horária mínima, um número mínimo de dias letivos, aponta também para as funções e obrigações dos profissionais da educação em todos os níveis. Então, ela é a lei matriz, né? Ela é a matriarca, né, da LDB. Então, você percebe que, apesar de acharmos que 1996 faz muito tempo, a gente imagina aí que quando a gente estudou na aula 1, a modernização ali da matemática, né, da educação estava acontecendo ali no início da década de 30, depois veio movimentos na década de 60 e padronizações, né, da educação em 80, 90, e só em 96 é que cria-se uma lei, né, de diretrizes básicas, né? Ou seja, é só em 96, depois de muito tempo, que a LDB é criada, né, como lei ali fundamental, como lei matriz para a educação. Então, percebe-se que foi um longo caminho até se chegar a essa lei e de lá para cá, muita coisa, né, realmente melhorou e se baseou na LDB e muita coisa aconteceu fora desse contingente também. Aqui, né, nós temos também o que se chamou de BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. Essa base, né, ela define direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Já temos, né, um documento, né, que foi instituído, primeiramente, né, que foi o currículo, né, dos estados, que foi instituído para a educação infantil, logo em seguida para o ensino fundamental e a última foi a do ensino médio, né, a construção ali do ensino médio. Em 2017, né, incluiu-se essa linguagem, né, e essa separação em áreas do conhecimento. Então, a gente tem a linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, todas elas foram incluídas posteriormente com uma lei complementar, na 13.415, do ano de 2017, e que fala que vai tratar também, né, nesse item, dessa separação do conhecimento. E mais do que isso, né, instituir o que cada um dessas áreas do conhecimento se empregará, né, de ter o mínimo, né, o mínimo possível, né, ali o mínimo comum a toda a educação brasileira. A parte diversificada dos currículos, né, que é o do artigo 26, ela vai ser definida por cada sistema de ensino, né, e vai ser articulada no sentido do contexto histórico, econômico, social e ambiental. Então, foi criada uma base comum, né, curricular nacional para todo o Brasil, e cada federação ia construir um currículo, né, baseado na sua realidade, um currículo próprio. Inclusive, o estado do Piauí conseguiu, né, finalizar esse currículo aí em meados de 2021, e para que fosse, né, começasse a implantar esse novo currículo nos anos seguintes. Outro documento oficial, né, que muito se falou, são os parâmetros curriculares nacionais, também chamados de PCNs, né, que traz mesmo um valor mais formativo, né, foi estabelecido o primeiro conjunto, né, desses parâmetros organizados, e eles tinham o principal objetivo de contemplar o que? A necessidade, né, da adequação para o desenvolvimento da promoção dos alunos em diversos eixos, né, principalmente no quesito da motivação, do interesse dos estudantes, das capacidades, né, trazendo mais condições mesmo para a inserção desse conhecimento no mundo prático, né, na vida social, na vida profissional. E aí os PCNs, né,
tratam de competências e habilidades que precisavam ser desenvolvidas em matemática e divididas em grupos, né? Grupos específicos, como é o caso da representação e comunicação, investigação e compreensão e a contextualização sociocultural. Então, os conteúdos, né, e principalmente com foco no ensino médio, precisavam trazer, né, tratar, né, de tais parâmetros e de tais competências e habilidades, né? Então, percebam aí, a gente tem a LDB, tem uma base nacional comum curricular, temos os parâmetros curriculares nacionais, né? E vamos ter o que a gente chama de currículo da federação, né? Do próprio estado, por exemplo. Bom, como é essa estrutura? Como é a estrutura dessa base nacional comum curricular? Então, a BNCC, né? Ela se estrutura, né? É dividida aí nas suas etapas, né? Então, aí tem cada etapa, né? Tem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, né? Então, cada uma dessas etapas, se a gente for analisar, né? Ela é basicamente, ela tinha os principais eixos, né? A ideia das unidades temáticas, né? Unidades temáticas, objetivos, né? De conhecimento, né? Objetivos de conhecimento e as habilidades, né? Ou competências e habilidades que vai ter em cada uma. Então, a unidade básica são as unidades temáticas. E na matemática, essas unidades temáticas são divididas em cinco grandes unidades temáticas, que elas são números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Então, perceba que são grandes unidades temáticas, né? São grandes eixos da matemática e que cada uma delas com seus eixos mais detalhados. Por exemplo, os números, né? Então, os alunos, eles têm que ter a capacidade de reconhecimento, de quantificação, né? De quantidade, entender os campos numéricos, entender os grupos, né, de números, como esses números estão classificados. Isso tudo a gente vai percebendo que os alunos vão estudando lá na educação infantil, né? A contar, a comparar, a saber que aquele número corresponde a tantas, né, a tantas unidades, a tantos objetos. Tudo isso baseado lá nos processos que a gente estudou na primeira parte dessa aula, né? Os processos mentais, né? De entendimento do conhecimento matemático, a construção do conhecimento matemático. Logo em seguida vem as operações, aprender a manipular esses números dentro de operações, né? Adição, subtração, multiplicação, né? Divisão, e aí vai elevando os níveis, potenciação, radiciação, entender como esse processo acontece, não só em expressões numéricas, mas em resolução de situações de problema que envolvem esses números. O cálculo de porcentagem, e aí já envolve a questão das finanças, né? Então, uma subdivisão ali da matemática financeira nesse eixo dos números. Vem a álgebra, né, que já vai tratar mais dos modelos matemáticos, já vai trazer letras, símbolos, né? As expressões algebricamente, ou seja, um número, né, uma letra, um símbolo que representa uma quantidade que precisa ser encontrada, né? Então vem aí a questão de sequências, do estudo de padrões, gráficos, fórmulas, equações, inequações, tudo dentro da álgebra. Essa álgebra que começa a ser introduzida, inicializada ali já no finalzinho do sexto ano e no início do sétimo ano, bem mais precisamente no início do sétimo ano, quando se estuda essa ideia, né? Cumulativamente, essas unidades temáticas são trabalhadas, né, em todos os eixos, né, em todas as áreas da educação, em todos os níveis, né? A geometria, então, a geometria ela deve ser trabalhada desde a educação infantil, as crianças entenderem o que são figuras geométricas, por que elas recebem aqueles nomes, como elas são constituídas, né? O posicionamento, o deslocamento, o espaço, né? A forma, plano, né? Aquele plano espacial, ideias de simetria, todas essas conjunturas
trabalhadas dentro da geometria. Tem a unidade temática, que é grandezas e medidas. Então, relações métricas, unidades de medida, área, volume, ângulos, grandezas não geométricas. E você percebe que a unidade temática, ela é como se fosse uma grande unidade, um grande eixo. Dentro dela tem diversas competências, diversos conteúdos, né, mesmo objetos de estudo, conteúdos mesmos, que podem ser distribuídos em diversos níveis, né? Então, por exemplo, sobre a relação métrica. Então, o aluno, lá desde criança, na educação infantil, ele aprende, né, que tem a medida, né, que ele pode ser medido, que ele tem um peso, né? E depois ele vai entendendo que tem uma unidade menor, né, que é aquela, um submúltiplo, um múltiplo. Então, vai aprendendo e chega até, né, a ideia de áreas, de figuras somente planas, né, de figuras mais simples, que vai evoluindo até chegar ali no ensino médio, quando o aluno estuda os volumes, né, de figuras espaciais, né, do cone, da pirâmide, né, relembra um pouco das áreas, né, também dessas figuras. Então, você percebe que vai evoluindo, né, esse conhecimento, essa unidade temática, ela é trabalhada em todos os níveis da educação, de acordo com o seu nível, né? O nível de, como eu diria, de dificuldade, né? De graduação desse conhecimento, né? E a quinta unidade temática é sobre probabilidade estatística, né? Que é uma área, né, que vai estudar ali as incertezas, né? O acaso, né? Eventos certos, impossíveis, prováveis, que mesmo que a gente pense que a estatística só é trabalhada lá no ensino, no nono ano ou no ensino médio, essa ideia, né, de possibilidade, né, de acerto, de erro, de certeza ou incerteza deve ser trabalhado desde o início da educação, lá na educação básica, né, o que é possível acontecer, o que não é possível. Essa ideia, né, de certeza, essa ideia também de acaso. Por exemplo, um exemplo básico, né, e interdisciplinar é sobre a previsão do tempo, né? Nós temos uma probabilidade de ter uma previsão do tempo. Hoje tem tantos por cento de probabilidade de chover, mas pode chover ou pode não chover, né? Mesmo com aquela probabilidade, né? E tabelas, né, gráficos, a interpretação de informações por meio de gráficos. Então, tudo isso faz parte das unidades temáticas da matemática na BNCC. Então, todas aquelas áreas do conhecimento têm as suas subdivisões e nós estamos debruçando na matemática, que é o objeto, né, de estudo da nossa licenciatura. Aqui tem um apanhado, uma síntese, né, desse novo ensino médio, né, e do currículo, né, do modelo curricular para o ensino médio, que traz uma nova organização, né? Então, uma das coisas que mais modificou e que mais demorou a ser feito foram essas alterações em relação ao ensino médio, né? O Piauí aí, ó, teve essa portaria aí em 2021 que integraliza, né, esse currículo. Então, 2021 foram as aprovações, as homologações, e 2022 eles iniciaram, né, a implementação desses currículos no primeiro ano, 2023 nos segundos anos, e aí em 2024, né, a implementação curricular em todos os anos do ensino médio. Algumas instituições, inclusive, já fizeram toda essa implementação no ano de 2023, né? Então fez a implementação aí em todos os níveis, em todas as séries, inclusive, mas mesmo oficialmente, né? Segundo o Ministério da Educação, isso é para 2024, ou seja, o ano vigente que nós estamos. Inclusive, isso vai modificar o quê? O nosso Enem, né? O Enem hoje ele é pautado, ele é moldado em outros moldes, né? Moldes anteriores, e nesse novo ensino médio nós vamos ter, então, um novo Enem também, que vai mudar a sua configuração. Então, o que vem de mais diferente para o novo ensino médio é a ideia, né, dessa carga horária, né, mínima, né, que é de 800 horas, que muda para 1.000 horas, né, anuais,
E também a ideia também dos chamados itinerários formativos, que é algo que não tinha anteriormente, e aí ele vem. O que são mesmo esses itinerários formativos? Então, eles são um conjunto, né, de disciplinas, né, tidas como projetos, oficinas ou núcleos de estudo, né, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher, né. A ideia é que os estudantes optem, né, tenha essa opção, né, de optar e se aprofundar nos conhecimentos, né, de uma determinada área que ele deseja, né. No Piauí, como tem formado? Então, no Piauí, a secretaria indicou os itinerários formativos para as escolas estaduais e elas optaram por alguns, e os alunos, né, ou seja, os alunos que estudam naquela escola têm que optar pelas opções que tem naquela escola. Né? Não tendo essa opção, assim, na prática mesmo, de optarem por um itinerário que eles quiserem, né? Então, pela minha experiência e conhecimento, as escolas estão optando, né, por 2, né, ou 3 itinerários formativos dentro das escolas estaduais, eu falo isso a nível de Piauí, né, e os alunos optam, né, por esse tipo de itinerário. Inclusive, a ideia é se aprofundar na formação técnica e profissional. Então, alguns, né, terão essa capacidade, algumas escolas ofertam essa parte técnica. Eu trabalho no Instituto Federal do Piauí e isso trouxe um impacto nas cargas horárias das disciplinas da base, né, básica, né, comuns, que a gente chama de propedêuticas, e não afetou muito porque já tinha uma parte técnica. Então, os itinerários formativos que o Instituto Federal oferece já é a carga horária técnica, né, dos cursos, por exemplo, técnico em informática, técnico em agropecuária, técnico em administração. Então, já tem a parte técnica que serve como esse itinerário formativo. E as redes de ensino têm a autonomia, né, para definir quais são os itinerários que irão ofertar. Então, basicamente, teve essa ideia. Esses itinerários, vocês vão ouvir, né, falar quando vocês começarem os estágios, né, vão ouvir muito falar sobre trilhas, né, ouvir falar em projeto de vida, vão ouvir falar também em outros, né, eletivas, né, disciplinas eletivas, que são disciplinas opcionais aí que podem agregar o currículo, né? Então, todos esses novos termos, né, são chamados de itinerários, né? Itinerários formativos, que são um conjunto de disciplinas, né? Que são para complementar essa carga horária. Bom, então vamos agora especificar um pouco mais dessas propostas curriculares oficiais na educação básica, então nos níveis de educação fundamental e de ensino médio, que na verdade é o foco e objeto de estudo de vocês, futuros professores de matemática. Vocês vão atuar no ensino fundamental ou no ensino médio e no ensino superior, mas o que está dentro da educação básica é ensino fundamental e médio. Então, para o ensino fundamental, né, qual é a principal visão, função da matemática no ensino fundamental? Então, o aluno veio ali da educação infantil, com aquele conhecimento básico, né, com aquele mínimo de letramento matemático, que a gente chama, né, porque o aluno ele precisa dominar o chamado letramento matemático e os processos mentais, os processos matemáticos que envolvem esse conhecimento. Né? Então, muitos alunos dizem que sabem multiplicar, somar, né? Sabem operar com os números, mas quando colocam dentro de uma situação, problema, os alunos têm essa dificuldade, né, de abstrair dentro daquele conhecimento, né, dentro daquela problemática, a ideia que ele estudou sobre os números, por exemplo, que se é para somar, se é para multiplicar, se é para dividir. Então, dentro da matemática, né, a função da matemática no ensino fundamental, né, a visão atual é que o tratamento desses conteúdos, né, divididos ali, ó, como se fosse, né,
uma sequência, né? Menino, aprende isso, depois isso, depois isso. Quando, na verdade, a principal função é o quê? Que a abordagem ela seja conectada, né? Ela tenha muita conexão e que, principalmente, ela tenha apreensão do significado. Ou seja, do que de fato aquilo significa. Por isso que a gente diz que o aluno que diz que sabe somar números, né? E ele sabe somar. Se eu colocar 320 mais 248, ele sabe somar aqueles números. Mas se eu coloco uma situação, problema, e que tem que somar 320 mais aquele outro número, e ele não consegue abstrair, então não houve de fato essa apreensão de significado do que é a soma, do que é a subtração, para que ela serve. Então, no ensino fundamental, a visão ideal, né, a principal função da matemática é essa, é que o aluno consiga perceber que aquilo é da vivência dele, que aqueles conhecimentos não são isolados, eles fazem parte de uma construção social mesmo, né, da vida prática, da vida cotidiana. Por isso que, principalmente no ensino fundamental, é muito importante relacionar o tempo todo o conteúdo com a prática, com a vivência, onde ele vai utilizar aquela situação, né, aquele problema, aquele conteúdo. Isso é muito importante. Por quê? Porque o aluno precisa fazer, de fato, essa compreensão e essa relação com o significado. No ensino médio, o papel da matemática no ensino médio, ele vem de um eixo tanto social, né, quanto cultural. Então, alguns daqueles problemas que os estudantes do ensino médio vão ver, conteúdos, talvez eles não consigam perceber uma aplicação direta, né, daquele conteúdo, apesar de que hoje nós, como professores, precisamos nos esforçar ao máximo para responder prontamente aquela pergunta do estudante. Onde é que eu vou usar isso na minha vida? Né? Os estudantes fazem muito essa pergunta e no ensino médio ela é bem mais enfatizada. Nós temos que estar pronto e nos esforçarmos para mostrar o tempo todo que logaritmos têm uma aplicação na vida cotidiana, né? Que a trigonometria tem uma aplicação imediata, né? Para que eles percebam isso. Mas no ensino médio a gente tem conteúdos ali que são de fato mais abstratos, inclusive nessa nova reformulação de conteúdos mínimos, muitos desses conteúdos que talvez alguns de vocês estudaram lá no ensino médio, né, como, por exemplo, números complexos, né, como equações polinomiais, que eram conteúdos de uma base mais teórica, né, mais abstrata, que foram restringidos, né, que não foram colocados como mínimo, né, como o mínimo a se estudar, né? Por exemplo, eu na minha época de ensino médio estudei como calcular derivada, né? Já tinha a ideia de derivada, né? Alguns já conseguiam estudar a ideia de integral, né? E dentre outros conteúdos que hoje não fazem mais parte, né? Não fazem mais parte dessa base nacional comum, né? Curricular. Bom, mas dentro, né, o papel da matemática já no ensino médio é o quê? É a de gerar interesse em relação à continuação dos estudos. Como o ensino médio é a etapa final do que a gente chama de educação básica, né? A etapa final, ela vai nortear os estudantes, né? Vai direcionar o estudante para a sua carreira profissional após aquilo, né? Então, se os estudantes desejam continuar os estudos, né? Dentro de universidades, ou se vão seguir uma carreira mais técnica, ou se vão logo desejarem ser inseridos no mercado de trabalho. Então, nessa etapa, né, já se pode contar com o quê? Com a maior maturidade dos estudantes, né, dos alunos. Os objetivos educacionais também têm um fomento formativo, né? Tanto em termos mesmo da natureza, né, das informações que são tratadas, quanto dos procedimentos, né, das atitudes envolvidas dos estudantes, de diversas habilidades, né, das competências, dos valores que precisam também ser desenvolvidos com ele, né? Então, se tudo se nortear pela geração de um problema cotidiano,
pode fazer com que o aluno tenha o hábito de investigar e pode trazer a ele interesse em dar continuidade aos estudos, numa pesquisa, numa investigação. Ou ainda pode fazer com que o aluno compreenda esses conceitos matemáticos, tire as suas próprias conclusões, construa o seu próprio pensamento matemático, seu próprio raciocínio matemático, que vão ser aplicadas a outras áreas do conhecimento. Então, ele é capaz de fazer essa interligação e trazer isso para a sua atividade profissional. Então, aquele estudante que futuramente vai trabalhar com transações comerciais, entender aquela matemática financeira que ele estudou no ensino médio e aplicar, né, seus conhecimentos, as suas habilidades de manusear com esse tipo de problema. Ou aquele que vai atuar na área da saúde, fazer as relações necessárias. Então, é muito importante, né, o papel aí da matemática no ensino médio para esses estudantes. Aqui, né, eu trouxe uma proposta de organização escolar, né, o mínimo, né, que é distribuído entre, trouxe pensamento do ensino médio, primeira série, segunda série e terceira série. A BNCC traz essa distribuição, né, os livros didáticos, né, a partir de 2022, eles já se organizaram, né, para trabalhar nessa forma. Então, os livros, eles não têm mais livro do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, não. São, por exemplo, de matemática do ensino médio, vou dar um exemplo, são 6 livros no ensino médio. Livro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada livro tem ali, por exemplo, 2 a 3 unidades temáticas ou conteúdos, né, objetos de ensino ali. E aí, o professor, né, a partir da sua organização curricular, né, do seu planejamento curricular, vai utilizando determinado livro, né? Então, os conteúdos ali são divididos, os livros são com as divisões dos conteúdos, né? Então, nesse caso, né, é muito importante essa organização do trabalho curricular, escolar, o professor entender o que é, né, importante, né, o que é preciso, até por conta da continuação dos conteúdos. Por exemplo, eu não tenho como estudar função seno sem ter visto anteriormente, né, a ideia de trigonometria, né? Então, trigonometria na circunferência depende do estudo de trigonometria no triângulo retângulo. E por aí vai. Temos ainda temas estruturadores, né, da matemática. No ensino médio, pode ser esses 3 temas, né? Geometria e medidas, álgebra, números e funções, e análise de dados, que é a ideia, né, de estatística e probabilidade. Então, esse conjunto desses temas vai possibilitar o desenvolvimento das competências, lembrando que competência é uma grande área, né? É como se fosse o maior, e dentro de cada competência vai tendo as diversas habilidades, né? Então, dentro do ensino médio, a gente tem ali um número de competências, competência 1, competência 2, 3, e dentro de cada competência tem as habilidades próprias para cada uma delas. Aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, competência de área 1, construir significado para números naturais, inteiros, racionais e reais. E a partir dessa competência tem as habilidades. Inclusive, o próprio Exame Nacional do Ensino Médio, né, que é o Enem, ele procura, né, nas suas questões, trazer essas habilidades. Então, quando eu tenho algumas questões lá do Enem, elas vão saber se o aluno reconhece o contexto social, consegue identificar padrões, consegue resolver aquelas situações e problemas, e por aí vai. Então, podemos concluir, né, que essa matemática do ensino médio, ela possui 2 situações importantes. A formativa, né, que vai auxiliar o estudante na organização do pensamento, no raciocínio lógico, e também instrumental, ou seja, capaz de proporcionar aplicações cotidianas, estudo em outras áreas do conhecimento. Então, o professor de matemática do ensino médio, ele vai possuir uma grande influência na carreira curricular desse jovem estudante. Tanto que muitos dizem, eu quero fazer um curso que não tenha matemática. Dificilmente você vai encontrar algum curso superior que não tenha nada de matemática, mas por isso o momento dessa formação, desse pensamento matemático, dessa conquista dos estudantes mesmo, né? Então, nós, como professores de matemática,
somos como mediadores, né, desse conhecimento e articulador de ideias, né? E dizer que essas ideias estão relacionadas às mais diversas áreas, né? Para finalizarmos a nossa aula, eu trouxe um eixo, né, sobre educação de jovens e adultos, né, que o que é a EJA, né? Essa educação é uma modalidade de ensino, né, que promove oportunizar os estudantes que não tiveram aquele ensino na idade correta, né, na idade certa, de poderem continuar seus estudos, estudarem. Então, por exemplo, a EJA do ensino fundamental é destinada para jovens a partir de 15 anos, que ainda não concluíram, né, as séries ali do primeiro ao nono ano, e a EJA do ensino médio é destinada para os alunos com mais de 18 anos. Outrora, a educação de jovens e adultos, né, como assim é dita, eram mais para adultos ou pessoas que já achavam que não tinham mais esperança, né, de estudar, e aí voltavam para a escola. Hoje nós temos o quê? Um processo de muitos jovens, né? Muitos jovens nessa etapa de ensino que não conseguiram concluir, né? Ou por falta de oportunidade, né? Por não terem oportunidade, ou muitas vezes por algum interesse, pela interrupção, às vezes, dos estudos, por algum motivo, né? A LDB garante, né, esse direito aos estudantes. Toda a seção 5 da LDB é destinada para definir sobre a EJA, sobre como os sistemas devem assegurar gratuitamente a esses estudantes essa oferta de estudo, né, para aqueles que não tiveram a oportunidade, e fala como deve se articular. E aí traz essa preferência, né, de educação profissional. Para o quê? Para trazer maior interesse para os estudantes, de fato, desejarem estudarem e concluírem os seus estudos. Sobre isso, né, o Instituto Federal cumpre muito bem com esse papel, pois os cursos, né, de jovens e adultos já trazem uma formação técnica junto, né, aliado, justamente para melhorar esse interesse e ser um motivador para que esses estudantes também concluam seus estudos, né? No artigo 38 falam, né, como devem ser os exames, né? Inclusive nós temos o famoso ENSEJA, né, que já é o Exame Nacional de Certificação, né, da EJA, e que também, né, faz parte, né, dessa regulamentação para a educação de jovens e adultos. Aqui, qual é a matemática? Como é que fica a matemática, né? Então, aprender matemática é um direito básico de todos, né? De todos os estudantes, e é a necessidade individual e social de homens e mulheres. E muitos dos professores tendem a ter uma dificuldade no tratar, né, da disciplina de matemática, principalmente com a educação de jovens e adultos. E, no entanto, né, o principal objetivo, né, é que a matemática deve ser apresentada para esses estudantes como uma matemática prática, né, da vida cotidiana, para que de fato eles consigam relacionar melhor. Esses estudantes, eles têm uma vida, né, de uma habilidade de refletir, né, a vida deles, né, cotidiana, né, suas relações sociais do dia a dia com os conhecimentos. Então, tirar essa ideia, né, dessa limitação, né, de uma história de exclusão desses estudantes que podem ter limitado ele, né, a acessos, né, materiais e também acessos à sociedade, e buscar as estratégias de inclusão, né, para que eles realmente sintam-se pertencentes àquele processo de aprendizagem, principalmente no que diz respeito à matemática. Aqui tem algumas estratégias, né, para o trabalho de matemática, principalmente trabalhar a avaliação do aluno de forma graduada, como uma ferramenta construtora, então, de construir esse próprio conhecimento, trazer o conhecimento que ele já tem, trabalhar a interdisciplinaridade, ou seja, com outras disciplinas, e sempre mostrando a importância, né? A importância da matemática na vida deles, como eles se utilizam disso.
eles já dominam, muitos deles já dominam noções, né, de matemáticas aprendidas, né, de forma informal, intuitiva, e esse é um gancho, né, esse é um eixo, né, uma linha de estudo chamada etnomatemática, que a gente vai ver que é uma tendência, né, pedagógica e que traz, né, um maior conhecimento também para a educação de jovens e adultos. Usar a ideia, né, da matemática intuitiva e informal que ele já conhece para matemática formal. Aqui está alguns conteúdos, de que maneira a gente pode trabalhar. E aqui está as referências da nossa aula, do nosso slide. Eu sugiro que vocês cliquem, né, nesses materiais complementares. Tem um artigo muito interessante que vai trabalhar sobre também tendências e perspectivas da avaliação. Tem aqui os links de como você conseguir os PCNs, a BNCC e o currículo do Piauí, tá certo? E temos a nossa atividade semanal. Nessa semana nós teremos um fórum. Nesse fórum vocês vão assistir alguns vídeos e vão trazer as impressões de vocês, as discussões. Eu coloco as orientações lá no fórum. E vou deixar também um questionário para vocês fazerem online sobre o conteúdo. Então, qual a minha dica? Estudem, assistam essa aula, façam anotações importantes nos slides, estudem leiam os dois artigos que eu coloquei como material complementar, que vai ajudar muito vocês a responderem as perguntas do questionário, tá bom? Então, termino com essa frase, aprendi que aprender é crescer, que crescer é evoluir, e evoluir é mudar a vida. Bons estudos e até a próxima aula!